O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas é também verdade que os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com o relato da criação. Primeira leitura retirada do livro do Gênesis continua falando a respeito do relato da criação. E diz aqui, se nós pegarmos desde uns versículos anteriores, Gênesis capítulo 2, diz que Deus modelou o homem do pó da terra, da argila da terra. O homem é frágil, o homem depende, precisa de Deus. Deus criou o homem e criou um jardim no Éden. E desse jardim saía um rio, a partir que depois criava 4 braços, que dava origem a 4 rios: o Fison, o Geom, o Tigre e o Eufrates. Tudo isso para dizer o quê? Que aquele jardim, aquela terra cercada, era uma terra boa, um lugar aprazível, um lugar agradável, que Deus tinha criado para o homem. E Deus então começou a criar. Diz que como Deus não tinha feito ainda chover sobre a terra, e o homem ainda não cultivava a terra, não existia nada. Então Deus criou as plantas. Depois Deus do pó da terra também criou os animais. Diz que o Senhor tomou o homem e o colocou no Éden. Depois Deus criou os animais, e o homem deu o nome a todos os animais, demonstrando o seu senhorio. Mas diz que depois de tudo isso, o homem não encontrou auxiliar que lhe correspondesse, uma ajuda adequada. Isto é, o homem estava no jardim do Éden. Deus tinha criado todas as plantas, Deus tinha criado todos os animais, e que Deus tinha dado um nome aos animais. Então o homem, ele é senhor da criação, ao contrário do que se diz por aí, que o homem, que o ser humano é uma praga da criação, é uma praga da natureza. Criação não, que nem se fala mais de criação, que quando você fala de criação, você subtende um criador. Mas quando você fala apenas de natureza, você põe para fora o criador. Então, o homem seria uma praga da natureza, quando é muito
o contrário no pensamento de Deus. O homem é senhor da criação. Deus criou todos os animais e o homem deu nome aos animais. Mas diz aqui que o homem não encontrou nos animais uma ajuda adequada, um auxiliar que lhe correspondesse. Então Deus resolveu criar a mulher. Diz que enviou um sono profundo sobre o homem, retirou-lhe uma costela e criou a mulher. Aqui, meus santos, é interessante, saindo de toda essa luta, dessa guerra dos sexos, que é promovida pela agenda do mundo atual, de colocar o homem contra a mulher contra o homem. Mas é interessante que, se o homem necessita de uma ajuda, se o homem necessita da mulher, é porque de alguma maneira existe uma certa inferioridade. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, se por um lado o homem que aceita, que aquece, que diz sim à vontade de Deus, ele reconhece que ele necessita da mulher, ao mesmo tempo a mulher não pode esquecer que ela foi criada para ajudar o homem. Então são essas duas realidades complementares que não podem ser esquecidas. Pois bem, então diz que Deus tira uma costela do homem, infunde-lhe um sono profundo, tira uma costela do homem e faz a mulher. E diz que quando o homem viu a mulher, ele diz, versículo 23, o homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isto é, o homem reconhece que a mulher o completa. O homem reconhece que a mulher pode fazê-lo feliz. O homem reconhece que a mulher é a ajuda adequada para ele. E ele então louva a Deus e agradece. Então aqui, meus irmãos, este primeiro ponto que nós podemos aqui refletir e levar para tantas reflexões. Primeiro, aquilo que é óbvio, Deus pensou, quando Deus criou a humanidade, Deus pensou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Para que o homem cresça no amor, ele precisou de alguém que lhe fosse, de alguma maneira, diferente. Porque a mulher, embora tirada do homem, ela completava o homem. Isto é, existe algo, e vice-versa, existe algo na mulher que completa o homem. E amar o diferente é sempre mais fácil. Que quando você ama algo que lhe é muito semelhante, ou que é igual a você, de alguma maneira você pode ser tentado a um egoísmo, de você ser como Narciso, querer contemplar a própria imagem, amar-se a si mesmo. Mas amar o diferente o capacita a um amor mais genuíno, mais verdadeiro. Então, o homem foi criado para a mulher e a mulher para o homem, e aceitar esta vontade criadora, aceitar o pensamento de Deus, é um ato de humildade, é um ato de obediência. Se nós aqui fôssemos fazer uma relação com o evangelho de hoje, que mostra a mulher pagã, cirofenícia, a humildade dessa mulher, que nosso Senhor diz: olha, mulher, não fica bem. Ela pede que Jesus cure a sua filha, e Jesus diz: olha, eu vim primeiramente para cuidar dos filhos da casa de Israel.
E Jesus usa uma outra expressão que até num primeiro momento poderia ser ofensiva. Jesus disse: não fica bem dar o pão que é dos filhos aos cachorrinhos. Lembrando que os pagãos eram chamados de cães. E ela era uma mulher pagã. Então Jesus colocou um diminutivo, mas a chamou com aquele termo pejorativo de então, cão. Então não fica bem dar o pão dos filhos, isto é, conceder as graças que são destinadas aos filhos de Israel, conceder a você e a sua filha, que são pagãos, que são pagãs, você e sua filha, que são pagãs. E ela, que tinha tudo para se revoltar contra a vontade de Deus, que assim pensou e assim quis, ela diz amém. Ela aquece, ela aceita a vontade de Deus, diz: é verdade, Senhor. O que o Senhor está dizendo, a vontade de Deus é a melhor, é verdade, Senhor. Meus santos, não é fácil fazer isso não. Não é fácil dizer amém, assim seja. A tua vontade, Senhor, é a melhor, quando ela é diametralmente oposta à nossa. Quando a vontade de Deus não é apenas diferente da nossa, mas é contrária à nossa. Nós gostaríamos de que fosse totalmente contrário, não apenas diferente. Mas ela foi humilde, ela fez violência a ela mesma. Ela diz: é verdade, Senhor. Mas, Senhor, os cachorrinhos, eles comem as migalhas que os filhos deixam cair. Então ela foi de uma humildade, de uma sabedoria cheia de humildade, de uma humildade cheia de sabedoria. Ela aceita a vontade de Deus, mas com aquela humildade, ela vence Deus. E Jesus diz: mulher, grande é a tua fé, e poderia dizer sem sombra de dúvidas: grande é a tua humildade. Vai, a tua filha já está curada. Então, a humildade, meus santos, que, vou usar aqui uma metáfora, que rouba graças de Deus, que tira graças que Deus nem sequer pensava nos conceder. Entenda, aqui eu estou usando uma metáfora, porque o que é que de verdade aconteceu? Deus queria conceder esta graça, mas queria conceder esta graça por meio da humildade que Ele fez brotar no coração daquela mulher. Então, nós poderíamos seguir a homilia por este caminho, como é necessário que nós nos ponhamos humildemente diante de Deus e diante dos homens. A humildade vence tudo. Pois bem, mas fechemos este parênteses, porque não é sobre isso que eu quero falar. Então, a humildade dessa mulher cananeia, que deve ser inspiradora para nós também, quando nós precisamos ser humildes e aceitar a vontade de Deus. Então aqui, meus santos, o homem que foi feito para a mulher e a mulher que foi feita para o homem, isto que deveria ser óbvio, se tornou um ponto de revolta do mundo contra Deus. O mundo, não apenas as pessoas que querem viver uma vida homossexual, não apenas essas pessoas, de alguma maneira, dizem não à vontade de Deus, mas o mundo no geral, e infelizmente até mesmo pessoas que se dizem cristãs, católicas, elas não aceitam mais esta palavra de nosso Senhor, dizer que o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. Muitas pessoas dirão: mas não é bem assim. Pode ser que o mundo mudou e esta palavra se tornou antiquada, ultrapassada, ficou fora de moda, retrógrada. Isto é, não, hoje em dia
nós podemos constituir família de uma outra maneira. Nós podemos constituir família até com animais, pai de pet, ou com plantas, pai de planta. Sim, nós podemos rir, porque seria cômico se não fosse trágico. Mas existem pessoas que acham que podem dedicar a animais ou até a plantas, que dão menos trabalho, né? O amor que dedicariam aos filhos, o amor que dedicaria a um cônjuge. Então, nós estamos num mundo tão louco que isto que nos deveria parecer óbvio não é. E se isso já não é óbvio para nós, que na cultura passada fomos formados, imagine os nossos filhos e netos, que vão crescer nesta cultura, que serão educados, aqui você põe milhões de aspas, que serão deformados nesta cultura, que não verão mais com estranheza, não verão mais como contrário aos planos de Deus, a união de um homem e de uma mulher, de um homem com vários homens ou com várias mulheres. Por quê? Porque concomitantemente, ao mesmo tempo em que o mundo se revolta cada vez mais contra Deus, o mundo vira as costas cada vez mais para os ensinamentos de Deus. Então, os ensinamentos mundanos se tornam cada vez mais fortes e presentes, e o ensinamento de Deus cada vez mais ausente, porque as pessoas sabem cada vez menos a respeito da sua religião e dos ensinamentos da sua religião. Nós ainda temos algum conhecimento periférico, rasteiro, superficial que seja, a respeito das coisas de Deus. Mas nós já vemos o quanto as pessoas sabem cada vez menos a respeito de Deus, da palavra de Deus, das orações, da vida de igreja. Imagine que eu estava viajando, né, voltando para Cuiabá, e encontrei 2 estrangeiros no avião, e eu estava vestido de padre, e eles perguntaram para mim, o que é que eu fazia da vida? Porque eles olharam aquele bicho estranho vestido de preto, e não sabiam que bicho era aquele. O que é isso? Você se veste diferente? O que é que você faz da vida? Quando eu falei, no meu inglês muito ruim, que eu era padre, ele ainda não entendeu. Aí eu fiz alguma coisa no sinal da cruz, fiz uma bênção. Aí ele entendeu o que é que eu era. Isto é, uma juventude totalmente distante de religião, de sagrado, de prática religiosa, de cristianismo, de Bíblia, de palavra de Deus. Então, uma geração assim. Agora imagine os filhos desses jovens, que estarão mais distantes ainda, e mergulhados numa cultura cada vez mais, não apenas diferente, mas contrária aos ensinamentos de Cristo e da sua igreja. Pois bem, então nós precisamos, meus santos, acolher. Então, eu fiz essa aplicação exagerada, mas nós precisamos fazer essa aplicação na nossa vida, isto é, de aprender a aceitar a vontade de Deus, porque seria muito fácil você dizer, isso mesmo, é uma grande revolta do homem que não aceita, que não se aceita homem, que quer ser algo diferente daquilo que foi pensado por Deus, da mulher que não se aceita mulher, e do homem que não aceita a família segundo o pensamento de Deus, mas que quer constituir uma família segundo a sua cabeça, segundo a sua lógica, segundo a sua medida. Ok, está correto, é certo, mas não apenas, porque existem tantas outras revoltas no nosso coração, quando nós não aceitamos a vontade de Deus, como ela se manifesta na nossa vida. Você se revolta porque você quer algo diferente, você não aceita os desígnios
de Deus na sua vida. Então, aprender, meus santos, a aceitar o que Deus quer, como Deus quer e até quando Deus quiser. Aprender a amar a vontade de Deus, a louvar a vontade de Deus. Pois bem, diz então, voltemos aqui para o texto, que quando Adão viu Eva, ele diz: agora sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele encontrou, qual é o termo que a Sagrada Escritura usa? Ele encontrou auxiliar que lhe correspondesse. Ele encontrou a ajuda adequada. Ele encontrou aquela aquela pessoa de quem ele necessitava. Ele precisava dela. Pois bem, meus irmãos, mas a grande questão aqui é que, repito, para que eu possa ir aqui para o texto do livro do Eclesiástico, o homem precisa reconhecer de que ele necessita da mulher. Então, de alguma maneira, ele lhe é inferior, e a mulher precisa reconhecer de que ela foi criada para ajudar o homem. E isso gera a harmonia familiar, tudo movido pela caridade. Mas isso constitui, isto é o fundamento da harmonia familiar. No livro do Eclesiástico, vocês podem depois pegar os capítulos 25 e 26, são termos bem fortes, que para a nossa sensibilidade atual, talvez soe até um pouco constrangedor. Mas o autor, ele, inspirado por Deus, no livro da Sagrada Escritura, ele vai mostrar como é terrível aos olhos de Deus. Aqui ele vai enfatizar a mulher, mas nós poderíamos dizer como é terrível aos olhos de Deus quando o homem se esquece da sua missão como marido, como pai, como homem da casa, como chefe da família, que ele é, ou pelo menos deveria ser, para servir. Imagine, São José, ele era o mais fraco, o mais frágil, o menorzinho da família de Nazaré, mas ele era o chefe da família. Ele era o chefe, embora fosse o menos importante. Então aqui eu não estou entrando aqui se o homem é mais ou é menos, quando na verdade tem a mesma dignidade. Mas eu estou falando que o papel do homem pensado por Deus é ser o chefe da família, é ser o pai, é ser de alguma maneira a coluna. E ele não pode, e isso, a responsabilidade é muito maior. Porque se a família foi pensada, quer dizer, a união do homem e da mulher, como diz São Paulo, é imagem da união de Cristo e da igreja, e São Paulo diz que a mulher deve amar, deve respeitar o marido, mas o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Derramando o seu sangue por ela. Então quem tem a missão de morrer pela família é o marido. Ele é o chefe, mas a ele que foi de alguma maneira dado mais, é cobrado muito mais, porque ele tem a missão. E aí nós vemos o êxodo dos homens da família, né? Os homens que abandonam as suas famílias e que vão responder diante de Deus, porque receberam de Deus a missão de ser o chefe, o protetor das suas famílias, assim como São José foi o protetor da família de Nazaré. Pois bem, mas o que é que cabe à mulher? A mulher ajuda, aquela que ajuda o marido, ela não tem normalmente o protagonismo. Ela tem o protagonismo do afeto, da ternura, da ajuda. E o livro do Eclesiástico vai dizer, diz aqui: há 3 coisas de que gosto e que agradam a Deus. Então, quais são as 3 coisas de que o eclesiástico gosta
E ele diz que são agradáveis a Deus. Primeira, a concórdia entre os irmãos. Concórdia, a paz, a alegria, né? Concórdia, a união dos corações, né? A concórdia entre os irmãos, o afeto entre os amigos, e uma mulher e um marido que se dão bem. E isso agrada a Deus. A harmonia familiar, isso agrada ao Senhor. E 3 coisas minha alma detesta, e sua conduta me é insuportável: o pobre soberbo, o rico mesquinho e o velho obsceno. Aí ele segue, e eu vou pular agora para o versículo 7. Desculpa, o versículo 13. Eclesiástico, capítulo 25, versículo 13. Nenhuma ferida como a do coração. Quer dizer, a pior ferida é a do coração. A pior maldade, a da mulher. Nenhuma briga como a dos rivais. Nenhuma vingança como a das companheiras. Isto é, Deus deu um grande poder à mulher. E se ela usa isso para a maldade, misericórdia, nenhuma maldade como a dela. Por quê? Porque ela recebeu muito de Deus. Percebe aqui, meus santos? Isto é, quando Deus concede muitas graças a alguém, e Deus concedeu muitas graças às mulheres. Não podemos esquecer que a criatura mais excelsa, mais sublime, mais santa, é uma mulher. Não é um homem. Jesus Cristo não é criatura, né? Jesus Cristo é Deus. Quem é a criatura mais santa, mais bela, mais excelsa? É a Santíssima Virgem Maria. E imagine, nem imaginemos, quão terrível ela seria se a maldade ela se entregasse, já que recebeu tantos dons de Deus. Então aqui, a Sagrada Escritura, quando reconhece, isto é, que a mulher é grande, e quando ela é má, ela é grande em sua maldade. Isto é, ela é terrível em sua maldade. Por quê? Porque a ela foram concedidas muitas graças. Continua, as palavras são fortes. Diz aqui: não há veneno pior que o da serpente. Não há cólera pior que a da mulher. Uma mulher cheia de ódio no seu coração. Continua. Imagine, crê em Deus Pai. É melhor viver com um leão e um dragão do que com uma mulher briguenta. Você vai dizer: padre, mas o que é que o eclesiástico aqui ele quer ensinar? Que a criatura, a mulher, um coração grande foi concedido. E se ela amar, ela amará com grandeza. Mas se odiar, com grandeza também ela odiará. A mulher foi dada um dom de apaziguar a família. Mas se ela virar as costas para este dom, ela tornará a família um inferno. Porque o marido pode até ser desordenado, a mulher consegue levar a família numa relativa paz. Mas se a mulher for aquela que traz a confusão, não há homem que consiga trazer paz à casa. Porque a ela foi dado este poder. Então percebe que é de uma outra maneira que a Sagrada Escritura fala da grandeza da mulher. Aí você pega, você diz: não, eu me cansei do capítulo 25, está muito forte. Vou para o capítulo 26 do Eclesiástico. Continua. Feliz o marido com a boa mulher. Os anos de sua vida se duplicarão. Boa mulher faz o marido engordar. Isto é, no sentido, sinal de felicidade, de alegria. E o fará feliz por toda a vida. Mulher boa é bom partido, que recebe quem teme o Senhor. Isto é um presente de Deus.
seja rico ou seja pobre, estará sempre contente se a mulher lhe for boa. Ele pode ter muito dinheiro, ele pode ter pouco dinheiro, se for uma boa mulher, ele estará sempre feliz. Estou terminando. 3 coisas o meu coração teme. Eu tenho pavor de 3 coisas. A 4ª me apavora. Eu temo 3 coisas. A 4ª eu nem falo. As 3 coisas de que eu temo: a calúnia na cidade, a revolta popular e uma falsa acusação. Essas 3 coisas são piores do que a morte. Mas uma mulher má é o sofrimento e a desgraça de uma vida. Meus irmãos, por que aqui eu estou dizendo isso? E estou hoje, sim, é verdade, hoje eu estou enfatizando na mulher, para que as mulheres amem a vocação que elas de Deus receberem. Existe um dom que Deus concedeu ao homem e à mulher, e só assumindo este dom que foi dado por Deus, as famílias poderão prosperar como famílias cristãs. As famílias poderão ser verdadeiros lares e poderão ser um sinal de felicidade e de imitação para outras famílias. Tem coisa pior do que um sacerdote que não aceita a sua vocação, de um sacerdote que não se aceita um homem diferente. Ele quer ser igual a todo mundo, ele quer viver igual a todo mundo. Quando as pessoas lhe pedem a bênção, ele se sente até ofendido. Quando querem beijar a sua mão, é um ultraje. Ele se esqueceu do que ele é. Ele é dom de Deus. Ele é um outro Cristo aqui na terra. Então é terrível quando um sacerdote não se aceita um ministro dos dons de Deus aqui na terra. Um reverendo, aquele diante do qual nós fazemos reverência. Daí vem a palavra reverendo. A quem fazemos reverência, a quem beijamos a mão, a quem pedimos a bênção, diante de quem confessamos os nossos pecados e de quem recebemos o corpo, sangue, alma e divindade em nossa boca. É triste um sacerdote que não aceita aquilo que ele é, mas é também triste um homem e uma mulher que não se aceitam como são, com a missão de que Deus receberam. Peçamos então a Deus, meus santos, pelos sacerdotes, sim, peçamos e peçamos sempre, mas peçamos também pelos homens e mulheres, para que se aceitem e se amem como são, com a missão que receberam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.